ao Jornada Ágil 731, o seu encontro matinal diário com agilidade. Seja muito bem-vinda, Cris. Olha, a audiência grande aqui chegando. Olá, bom dia, tudo bem? Maravilhoso dia, Cris. Estar aqui com vocês, querido. Aliás, tema importantíssimo hoje para a gente falar de habilidades, de soft skills que sejam ágeis aí, seja para a vida pessoal, profissional, empresarial. Sem dúvida, esse é um tema que realmente todo mundo precisa estar bem conectado, entender bem o que é que isso significa para poder desenvolver talento, né? Na verdade, próprio e dos outros, né? Legal, vou começar aqui minha audiodescrição, Cris, e já tem um conjunto quente aqui de perguntas, já provocando para a galera refletir aqui nas empresas. Tenho visto muita empresa contratando hard skill, demitindo soft skill, então vai ter bastante provocação hoje. Eu sou André Sanches, homem, pele branca, estou numa foto sorrindo, olho castanho esverdeado, cabelo em pé, uma foto executiva, estou de terno azul, gravata azul e camisa branca, num fundo cinza. Cris, seja bem-vinda, e aí a gente já faz a audiodescrição aí do Gabriel também. Seja bem-vindo, Gabriel. Olá, pessoal, bom dia. Bom, eu sou a Cris, eu sou uma mulher branca, cabelos longos, castanhos, estou sorrindo, tenho uma echarpe rosa no pescoço, uma blusa cinza no fundo com plantas, que eu gosto bastante, de jardim e natureza. E para mim é sempre muito bom ter muita gente por perto, né? Porque quanto mais gente, mais quente. Eu gosto. Já fica aqui o convite. Quem quiser contribuir aqui no dentro do Clubhouse, é só levantar a mão. A gente vai subindo aqui as pessoas para complementarem, para tirarem dúvidas, para expor um caso prático. E quem estiver acompanhando o Jornada Ágil pela internet, através do perfil André R. Sanches, pode postar o comentário que eu acabo lendo aqui, para que todos estejam juntos e misturados aí, estejam quentes, como a Cris disse. Gabriel, seja bem-vindo. Opa, tudo bem, André? Tudo bem, Cris? Tudo bem, pessoal? Sou o Gabriel, sou um homem moreno, tô de óculos na foto, cabelo curto ali, com a blusa do exército ali, tô de crachá, estou fazendo o símbolo do rock and roll ali, e atrás tenho um background com imagem escrito One Step Beyond. Estou muito animado aí de poder contribuir e aprender com esses feras, o André e a Cris. Legal, Jornada Ágil tem sido incrível porque tem sido um aprendizado, né? Olha só, a gente já está no dia 57, episódio de número 57. E aí, para já aquecer aqui os motores, queria saber, né, da Cris e do Gabriel, o que tem acontecido aí nas contratações, o Fórum Econômico Mundial aí listando, trocando às vezes trocando as competências, o que são soft skills para quem está chegando agora. Então, Cris, quiser fazer um resumo aí rápido da sua compreensão do que é soft skills e por que algumas empresas ainda insistem em só olhar o hard skill, que é a competência técnica, né? Bom, na verdade, eu acredito que as empresas olham para as competências técnicas porque é o que elas têm de mais tangível. Quando a gente olha um currículo, vamos falar assim da parte pragmática, né? Quando a gente olha um currículo sem conhecer pessoa, ou sem conhecer a pessoa, né? Nem de pessoas e nem a pessoa, o que a gente tem nas mãos é currículo ou obra, né? A gente está mudando muito esse mindset, né? De olhar apenas para o papel, porque o papel aceita tudo, né? O currículo é o melhor dos mundos, a gente escreve o que a gente quer. Mas um bom avaliador, ele consegue fazer uma linha cronológica, né, da história dessa pessoa. Então, o hard skill, que são as competências técnicas, que é a jornada dessa pessoa no conhecimento dela, né, o que ela construiu, como ela escalou o conhecimento mesmo, né, daquilo que ela absorveu ao longo da vida dela e que ela imprime no ambiente de trabalho. Então, hard skill seria esse conhecimento, né? Então, eu tenho conhecimento sobre tecnologia, sobre advocacia, sobre, sei lá, sou pós-graduado em alguma coisa, tem mestrado, enfim, né, toda a parte técnica, que é consumo de conhecimento, né, então seria basicamente, muito sucintamente isso. A soft skill seria mais a parte do comportamento, né, então, o comportamento ele é tido como algo com que se reflete à medida que a pessoa é
exposta a uma situação, e a maneira como ela reage expõe quem ela é, né, além do currículo, né, expõe o comportamento dessa pessoa, como ela age e reage à medida que ela sente e percebe uma situação. Então, por isso que existe, né, a máxima de que a gente contrata hard e demite soft, pelo soft, né, porque a pessoa pode ser a maior competência técnica em qualquer assunto que essa pessoa seja especialista, mas se ela tiver um comportamento onde ela compromete um clima organizacional, a relação entre as pessoas e tal, essa pessoa acaba não fazendo sentido para a corporação, para a empresa como um todo, e ela acaba não se inserindo, não se enquadrando no contexto geral, né, de relacionamento dentro da empresa, que a gente sabe que é fundamental. E eu queria trazer já de cara, assim, né, uma terceira coisa, né, que seria a competência real, né, ou a real skill. Quando a gente está falando de comportamento técnico, de competência técnica e depois competência comportamental, a gente não pode esquecer que existe um outro elemento aí que compõe as nossas reações, a maneira como a gente é visto, e é visto nas empresas e nos relacionamentos humanos, que são as competências reais, que são as competências da vida, né? Então, tudo aquilo o que eu conheço, o que eu sei em termos técnicos, né? Como eu me comporto diante de uma situação e o que eu faço com a combinação dessas duas coisas me dá o que eu chamo de talento. Então, se a gente for falar de talento humano, a gente está falando de uma pessoa que consegue reunir a sua experiência de vida com a sua experiência técnica, aprende com isso e imprime um comportamento que seja partidário, colaborativo, cooperativo, empático, resiliente, enfim, todas essas outras competências que a gente já ouviu falar, só que de uma maneira prática. Então aqui eu estou esquentando o caldo, né? Legal, Cris, e é super recente pelo menos assim, para mim, André, é super recente essa definição, ou pelo menos tornar mais explícita real skills, né? A gente estava muito acostumado hard software, né? Eu falo, hard skill para mim é o que é explícito, soft skill é o que é tácito ali, é mais difícil, né, para quem está contratando, mas obviamente dá para desenvolver. E agora real skills muito mais novo, né? É isso mesmo, Cris? Olha, eu tenho, como, sei lá, né, eu sou uma pessoa que está muito, vamos dizer, exercito muito o meu lugar de pessoas, né, de gestão de pessoas, de RH. Então, eu tenho participado de fóruns, nem só no Brasil, mas, assim, estudiosos do comportamento humano, até o Seth Godin, que todo mundo com certeza já deve ter ouvido falar, ele traz esse olhar para as pessoas, né, o Simon Sinek, enfim, tem uma série de caras aí que falam sobre isso. É, assim, recente o olhar, né, eu acho que não o componente. Eu acho que olhar para isso é mais recente. Eu não saberia te precisar quanto, porque para mim, particularmente falando, né, se tratando de gente, é uma coisa que eu sempre trouxe para o meu lugar, né? Eu sou coach, eu trabalho com isso há 15 anos, minimamente, e eu sempre estimulei que as pessoas são pessoas e são pessoas na vida e no trabalho, né? Essa coisa de separar, né, o que é o trabalho, o que é a vida, me parece ser uma coisa meio sem sentido, né? Porque não tem como uma mulher ou um homem que não está passando por uma fase bacana da vida dele não se refletir isso no desempenho dele nem da empresa. E aí sim, né, estimular a gestão um pouco mais empática no sentido de entender essa combinação das duas coisas e que tudo bem, né? Eu acho que agora a gente está mais em pauta isso, em função não só do que a gente está passando, porque eu também acho que não dá para a gente culpar a pandemia para tudo, né? Ou responsabilizar, mas eu acho que tornou visível, né, algumas coisas que antes eram mais intuitivas, né? Tornou mais palpável, como você diz, né? Visível mesmo, né? Eu acho que é visível aos olhos e visível no coração, né? Entendeu? Eu concordo em gênero, número e grau, mas eu acho que é um olhar mais novo mesmo, né? Estão explicitando um pouquinho mais. Eu vou perguntar agora para o Gabriel. Gabriel, mestre da agilidade. E aí, agora que a gente já tem a definição mais precisa, vamos dizer assim, de soft skills, hard skills e real skills também, na sua opinião, quais são as principais, sei lá, 3, 5 soft skills que você entende que sejam fundamentais para que uma pessoa performe
com mais agilidade ou dentro do mundo ágil? E aí não precisa ser só a tecnologia, o agilista, o agile coach, o scrum master, product owner, não precisa ser explicitamente pelo papel, mas neste mundo mais ágil, onde as empresas estão buscando transformações ágeis, onde startups estão buscando muito mais agilidade desde o início, né? Um Lean, mais um startup, mais um agile. Quais são as soft skills que você listaria aí? E aí, para já levantar a bola para o Bernardo, a Shanna e a Rebeca cortarem. Pô, legal demais. Eu vou falar aqui, então, de 3 habilidades aqui que eu considero extremamente importantes nesse mundo, né, de agilidade, que é a comunicação. Para mim, ela é extremamente importante. Então, a gente sabe que é importante nesse meio, né, onde as coisas elas andam muito rápido ali, onde existe uma variação de mudança alta, que a gente se comunique, que a gente crie esse canal, né? Então, acho que a habilidade de comunicação, ela vai além da facilitação em si, né? Ela é você criar um ambiente ali onde é necessário que exista a colaboração, e para essa colaboração existir, é importante que a gente se comunique. Uma outra habilidade que eu vejo muito importante é a questão de empatia. Eu falo até mesmo para um agilista em si, né? Às vezes a gente chega em um local, é muito importante, principalmente num processo de transformação, onde eu chego às vezes em uma equipe que eu conheço poucas pessoas, que eu tenho empatia com elas, e seja uma equipe em estágio de formação também é importante, que eu conheça as pessoas, entenda os processos, entenda as dores que as pessoas têm, a gente se coloque um no lugar do outro. Então, esse momento é importante para que a gente, assim, feche acordos, feche coisas que vão ajudar a gente no nosso dia ágil ali, né? Então, eu vejo a empatia, assim, se eu pudesse falar mais sobre essa coisa, eu falo mais sobre empatia, porque eu vejo ela como uma habilidade extremamente importante para que a gente consiga entender o próximo ali e, com isso, consiga formatar um modelo de trabalho interessante, ágil, para que a gente consiga trabalhar. E um outro ponto que eu vejo é a questão da adaptabilidade, que é a gente sabe que o cenário de agilidade é um cenário muito volátil. Eu falo isso, a gente veio pela pandemia, né, que chegou assim, na empresa que eu estou hoje, assim que a pandemia chegou, tinha um mês de empresa, e as coisas, assim, a gente teve que se adaptar rapidamente a um modelo novo de trabalho, a processos novos. Então, no mundo de agilidade, é muito importante que a gente consiga ser adaptável. Legal. Marcos Bernardo, você concorda, discorda, desconcorda? Não, eu concordo. Bom dia para todo mundo. Eu concordo demais com o que o Gabriel está falando, mas eu queria aproveitar aqui para fazer uma provocação. A gente, uma das coisas que eu fiquei pensando agora, enquanto o Gabriel falava, enquanto a Cris falava, era na minha dificuldade como gestor de, durante as entrevistas, conseguir identificar esses skills, né? Porque, como a Cris falou, né? No processo seletivo, a gente consegue ter uma agilidade, né? Porque a gente sabe, né, André, como é que a gente rápido, tal. O processo seletivo, às vezes, ele tem que ser bem acelerado, né? Então, não tem muita possibilidade de fazer dinâmicas e tal, aquela coisa fica mais ali na entrevista do gestor com os candidatos. Como é que a gente pode pescar isso? Talvez a Shanna, a Rebeca também possam contribuir um pouco, porque eu tinha muita dificuldade, né? Muitas vezes a gente encontrava um cara, tecnicamente o cara parecia excelente, mas naquele momento da minha carreira, 8 anos atrás, eu tinha bastante dificuldade de perceber isso. Como é que a gente pode dar uma alavancada nesse processo? O que vocês acham? Legal. Posso falar, André? Claro, você e a Shanna de portas abertas. Ah, legal. Gente, bom dia. Feliz de estar aqui com vocês. Bernardo, sabe qual que é o primeiro desafio disso? Lá no começo, né, da minha empresa, a gente fez muito esse tipo de trabalho. Hoje a gente tem foco em outros trabalhos relacionados a habilidades e competências. Mas o primeiro desafio é quando um gestor de área fala assim, eu quero um cara que
tenha inteligência emocional, que se comunique bem, que seja líder. E aí, como tem essa parte subjetiva das habilidades, enfim, liderança habita, né, de uma forma diferente na cabeça de cada um. Então, muitas vezes, né, é encaminhado um candidato que aí para o gestor X ele é líder, para o gestor Y ele não é líder, porque o passo anterior a tudo isso é a gente definir para aquela organização, para aquela instituição, para aquela startup, o que é aquela competência. E aí vem, né, os comportamentos manifestados dela. Então, para você, o que uma pessoa que tem essa competência, essa habilidade, como é que ela manifesta? E a gente faz aquela brincadeira, você já fez com a gente, que é jogar uma pergunta e todo mundo responde por escrito e a gente recolhe aquela resposta. E a gente vai perceber que entre 3 diretores, 3 fundadores, cada um vai definir liderança de um jeito. Então, esse é o primeiro desafio dentro da sua pergunta. Mas eu queria complementar um pouquinho o que a Cris estava falando, achei bem bacana. Aqui a gente trabalha muito, Cris, André, Bernardo, Gabriel, também diferenciando as habilidades, as competências básicas e as essenciais. Então, básicas é aquilo que muitas pessoas fazem, né? A gente precisa desenvolvê-las, mas, porém, todavia, entretanto, a gente busca muito a essência, que são aquelas competências essenciais que nos diferem, aquela que vai fazer ou a nossa carreira ou o nosso negócio ter um diferencial. E dá um trabalho danado, porque geralmente as pessoas querem se moldar, né, pelas tops. A gente segue aqui o Fórum Econômico Mundial, então a gente segue as 15 habilidades, a gente vai desenvolvendo nos nossos clientes, né, e ensinando eles a desenvolverem as 15 habilidades. Mas o maior desafio não é esse, o maior desafio é as pessoas entenderem, né, independente de ser hard, soft, real, qual é a habilidade essencial que difere ela de todos os outros seres. Ô Rê, dá 2 exemplos para tornar tangível aqui para a audiência, para a gente, um exemplo de uma básica, um exemplo de uma essencial. Como é que você passa essa... Não é uma linha divisória preto e branca, claro, mas deve ter aí alguns tons de cinza, mas dá um exemplo para a gente de cada uma delas. Então, por exemplo, a minha habilidade essencial, e acho que até por conta do meu nome, é a questão de trazer clareza, né, de trazer clareza. Então, geralmente, quando a gente vai fazer isso para uma marca ou para uma pessoa, a gente dá um trabalho danado, o Bernardo sabe, a gente tem uma série de ferramentas, vivências, atividades, e faz a pessoa ampliar o estado de consciência para ela se ver fora, né, de uma normose. Mas, de modo geral, André, assim, o que a gente faz, diferente de todo mundo, é aquele jeitinho, sabe? É aquilo que faz alguém te contratar você e não aqueles outros todos, é aquilo que faz alguém comprar, né, algo seu e não de todos aqueles outros. Você sabe que eu venho do setor automobilístico, então por que alguém vai na concessionária X e não vai nas outras, por mais que tenha 1 a 2 quilômetros daquela? Você vai, né, mergulhando, é uma coisa muito essencial, é o jeitinho de atender, ou é o jeito de facilitar a compra. Uma pessoa é o jeito dela transferir um conhecimento, é o jeito dela explicar um relatório. É algo que, assim, quando você pensa, né, você fala, putz, esse é o cara. É a essência, né, a habilidade, a competência essencial de uma pessoa que faz, né, eu olhar para o André e a palavra X me levar a ele, né? É a marca registrada, né? Acho que a essência é a marca registrada. Isso, eu gosto disso, marca registrada. Legal. Xana, pode complementar, acho que nesse ponto aí da contratação. Aliás, Marcos Bernardo, fantástica provocação, porque gestores, eu mesmo aí me sinto às vezes, caramba, preciso de um profissional assim, assim, assim para ontem. A primeira coisa que me vem na cabeça é o hard, mas na verdade o que eu precisaria no longo prazo, no long term, é o soft, né? Sim, a gente tem aquela velha máxima, André, contrata pelo técnico e demite pelo comportamento. Isso é antigo, né? É antigo e continua, é antigo e atual ainda, né? E super maravilhosa essa frase, eu gosto bastante. Bom,
Seguindo aqui no que a Rebeca trouxe do Fórum Econômico Mundial, ele tem as competências, e é sempre bom a gente estar antenado. Então, para a audiência que está nos escutando, gente, acompanha o Fórum Econômico Mundial, é um encontro de líderes que discutem as principais competências para todos os profissionais. Então, isso é divulgado, é público, e vale, após você olhar essas competências, uma segunda reflexão, que é a seguinte: espera aí, para o cargo que eu estou hoje, para onde eu quero chegar, para meus comportamentos, tantos pontos fortes, pontos a desenvolver, o que eu vou focar? Porque querer desenvolver 10 competências, fazer milhões de cursos, vai dar um nó na gente. Então, eu recomendo priorizar, principalmente pensando no que você está executando hoje. Vou dar um exemplo prático. Puxa, eu trabalho na área de vendas. Não é o caso, a gente, hipótese. Oi, André, não sei se você falou alguma. Não, pode continuar. É que eu fico com o microfone, Xana, direto, porque a gente está transmitindo pela internet, tá? Tá, tranquilo. Por exemplo, eu sou um vendedor, trabalho com clientes todos os dias. Qual é a competência, qual é o soft skills, qual é a real skills, essential skills mais importante aí? O que você priorizaria? Minha visão, tá? Inteligência emocional. Por que inteligência emocional? Eu preciso ter uma autogestão, uma automotivação. Aí eu estou falando do que significa IE, porque acaba ela sendo... Às vezes, IE é só controle de emoções. Não, a gente tem aí 4 pilares dentro da inteligência emocional. E ele é muito importante. Ela é a espinha dorsal das competências. Autogestão, automotivação, perceber o meu cliente. Um vendedor que não percebe o cliente, não se adapta, não faz uma boa gestão de relacionamentos, imagina, ele não vai conseguir ter sucesso com os seus clientes. E todos nós, não só uma pessoa de vendas, a gente se relaciona com pessoas o tempo todo nas empresas. Ou independente, se você tem um consultório, você vai ter que se relacionar com seus pacientes, por aí vai. Então, eu diria que é legal, é interessante a gente fazer priorizar, fazer esse filtro, pensando no que você executa hoje. Aí, excelente dúvida, inclusive, Bernardo, a gente teve uma discussão numa das salas, tem umas semanas, foi até no sábado, me lembro, que veio uma pessoa e falou assim, mas eu sou CEO de uma empresa e eu estou com muita dificuldade, já conheço vários assessments, de encontrar um CEO para uma das minhas empresas. Como é que eu consigo saber se é a pessoa? Tem tanto como é que eu vou garantir nesses acessos? Então, a discussão foi maravilhosa, tá, pessoal? Não sei se você estava nessa sala lá do Candreva. Eu frequento algumas do Candreva, nessa em particular, não. Não sei, às vezes o Bernardo também está lá, acredito que não. Mas vamos lá, Bernardo. Existem assessments muito interessantes, mas eles vão olhar muito vocês falaram da essência, as características comportamentais. Por exemplo, atenção concentrada, ele pode olhar essa parte de raciocínio, ele vai olhar uma série de características. A gente tem DISC, MBTI, tem a Big Five, que é também um dos assessments muito bons e não tão utilizados aqui no Brasil. Cientificamente, ele está mais à frente, segundo aí os especialistas de assessment. E tem outros que eu tive que buscar muito nos Estados Unidos, porque eles de metodologia assessment estão mais avançados que a gente. Até porque a gente compra muitos assessments de lá, tá? Não é fácil encontrar. Eu uso muito, Bernardo, kit de assessment. O que é isso? Precisa falar, mas está até redundante. Kit, não uso só um assessment. Então, eu mapeio valores, porque a gente está falando aqui de comportamento, de competências comportamentais, que são as soft skills. Mas e os valores da pessoa? Será que não é importante? Eu considero muito importante. Eu não sei o que as colegas aqui acham, mas eu considero, porque eu preciso entender o que a pessoa prioriza na vida dela. Então, existe um mapeamento de valores. Existem 57 valores universais, tem uma metodologia de um alemão aqui que fala disso. Eu uso bastante. Outro ponto, Bernardo, tem assessment de IE, só de inteligência emocional, por exemplo. Tem assessment de comunicação. Então, para cada real skills, tem o seu assessment. Ou você pode procurar uma empresa que contemple, pelo menos, boa parte dessas competências. Sim, dá para você mensurar.
Garantir, não, porque tem também a questão da pessoa entrar na tua cultura, tal, tem todo esse aculturamento e o desenvolvimento. E aí, só para fechar, é possível desenvolver soft skills? Eu acredito que os colegas já tenham... Eu cheguei um pouco atrasado. Sim. Se você contrata uma pessoa com uma inteligência emocional, uma escala de 1 a 7, que ela tenha 5 ou 4, mas ela está super afim de desenvolver, é possível? É possível. Agora, valores é mais difícil você mudar. Comportamento, existem treinamentos, desenvolvimento, mas a pessoa tem que querer. Essa era uma pergunta, Shana, que eu ia trazer para daqui a pouquinho, para a gente aprofundar mais. O que é mais difícil da gente desenvolver? Soft, hard, real? Mas acho que você matou a pau aí a questão de valores. Valores aí não tem jeito, né? Congruente com a experiência, o interesse, o desejo ali de cada uma das pessoas. É engraçado que você trouxe esse ponto, Shana, você foi falando, falei assim, caramba, meu, dá um trabalhão contratar, né? E aí eu lembrei de uma frase, demore para contratar, mas seja rápido ao demitir. Não que a gente tem que sair demitindo todo mundo, mas óbvio, tem que dar uma oportunidade, dar uma chance, dar um treinamento, dar um feedback, faz todo o ciclo, né? Investe 1, 2 vezes na pessoa, não deu certo, então aí não tem jeito. Então tem que ser rápido aí para demitir. Rebeca, você tá com o microfone acho que aberto, pode falar. Não, queria até, achei bem legal a Shana trazer a questão de valores. A gente usa um autor que é o Richard Barrett, e ele tem inclusive um teste gratuito de valores, é bem bacana, é um pesquisador que se apoia muito, tem um foco bem organizacional. Então, para quem tiver interesse, né, de fazer um teste de valores gratuito, assim, começar a brincar com essa escola que a gente usa bastante, sugeri o Richard Barrett, mas também ouvindo os colegas, André, a gente tem um super desafio. Bom, inteligência emocional está como 11ª habilidade do Fórum Econômico, né? E aí queria falar um pouquinho da segunda, que é a aprendizagem ativa. Qual que está sendo nesse desafio, nesse universo de desenvolver habilidades e competências? A gente hoje tem muito conteúdo bacana, né? As informações foram democratizadas, tá aqui Clubhouse, YouTube, enfim, só que a gente vem de uma escola onde o conteúdo entrava pra gente, alguém colocava o conteúdo pra gente, a gente ficava lá meio como receptor, é assim que a educação foi formada. Quando a gente fala de aprendizagem ativa, estratégia de aprendizagem, a gente está falando de uma pessoa que precise buscar conhecimento, né, de acordo com os objetivos dela. Aí já veio um desafio. Na escola eu não tinha que ter objetivo, eu sentava no banco da faculdade ou da pré-escola e alguém me dava conhecimento. E agora eu tenho esse desafio de entrar dentro, né, do universo e fazer escolhas. Então a gente está vendo agora a gente entrando em burnout mesmo, desempregado, porque ela está consumindo um monte de conteúdo, fica estressada, não dorme, não come, mas ela continua absorvendo conteúdo. E aí a pergunta né, o que você está fazendo com esse conteúdo? O que você está realizando? Então, a aquisição de habilidade e competência não é aquisição apenas, né? Como é que eu realizo? Lembrando que o conceito sempre vai ter conhecimento, habilidade, atitude, e aí, alinhando aí com o que a Shana falou, valores e experiência. Então, não é nem mais é chave, né? Já faz alguns anos. E aí, esse atitude é o que vai fazer a diferença. Então, não se ganha o jogo, né, na absorção de conhecimentos, né? Se ganha os técnicos ou comportamentais. Né? Aí os consumidores vorazes de livro de autoajuda, live, Clubhouse. Né? A brincadeira é aqui. Como é que eu cato tudo isso que a gente ouve aqui com o André, lá no outro, no XPTO? Como é que eu concretizo algo? Como é que eu desenvolvo uma habilidade e tenho uma atitude de acordo com ela, né? E aí vem o desafio, e por isso que essa habilidade cresceu muito, ela foi para segundo lugar, que é como é que eu aprendo algo, né, e realizo. Não só aprendo, né? Uma competência manifestada no resultado e não na aquisição de conhecimento. Aliás, você já tem a habilidade de leitura de transmissão de pensamento, porque eu já queria trazer essa da aprendizagem ativa. Para mim, quando a gente fala de métodos ágeis, o mindset ágil, a aprendizagem é a raiz, né? É o grande pilar central. Claro que tem outros valores, princípios e tal, mas para mim, André, o primordial é a aprendizagem. Depois aí até o Gabriel me corrige se eu estiver errado, se
Se ele acha que é algum outro, discorde, tudo bem, né? Mas esse daí da aprendizagem ativa, para mim, é o maior poder que a gente tem. Por quê? Tá virando tudo commodity. O conhecimento já está virando commodity, é gratuito, então está disseminado em vários lugares, das mais diversas formas. Então, quem é auditivo está aqui no Clubhouse, poxa, está ouvindo, tem podcast, tem uma série de coisas. Tem livro, para quem quer vídeo, tem lá YouTube, mas tem um monte de live, tem um monte de coisa. Para quem é sinestésico, infelizmente, aí a gente não está permitindo, o mundo não está permitindo aí muito evento presencial, mas em algum momento vai ser retomado, né? O próprio trabalho aí, boa parte das pessoas estão em casa, alguma parte das pessoas estão em casa. Então, a aprendizagem para mim é a pedra fundamental, é a palavra de ordem, assim, de soft skill ágil, para mim é a minha preferida. Marcão, você ia falar, depois o Gabriel, aí a Cris já vai recheando. Eu queria falar também, mas aí manda você, Bernardo. Não, eu não sei se eu vou quebrar o link aqui que a Rebeca falou, mas você até comentou aí sobre o Seth Godin, e eu também gosto bastante dele, e ele traz uma coisa sobre soft skills que eu acho interessante, eu acho que a Rebeca também pode contribuir um pouco, porque a Rebeca gosta muito dessa coisa da etimologia, do que são as palavras, né? E ele traz que a gente precisava parar um pouco de chamar de soft skill e buscar chamar mais de real skill, né? Quer dizer, quando a gente fala soft skill de alguma forma, a gente pode estar meio que dando um pouco, não dando a importância real que esses skills têm, né? E outra coisa que também a Rebeca falou foi que aquela velha história, né? Que cultura destrói estratégias, né? Então tem que estar bem linkado com cultura, empresa e tal, e a gente entender também da cultura da empresa e para que a gente possa linkar, né? Porque o cara pode ter excelente soft skill, mas se não bate com a cultura da empresa, a coisa também não. Boa, Marcão, boa. Acho que podemos voltar. Deixa só o Gabriel, acho que a Cris comentarem, e aí a gente já pega esse ponto aí da etimologia. Vamos em frente. Na verdade, eu só queria trazer uma coisa para tornar um pouco mais tangível para quem ouve, né? Porque quando a gente está falando de pessoas, a gente precisa pensar na velocidade individual de cada um, na questão do aprendizado, né, como um todo, né, do aprendizado e depois na construção de algo, né, de tornar isso uma ação, né. E aqui eu queria, de um jeito muito simples, tá, gente, falar, né, das 3 etapas, vamos dizer assim, para a construção desse aprendizado, que eu acho que o André começou a trazer isso. Eu acho que é importante a gente aqui no dia a dia, como que a gente conduz isso, porque além de contratar bem, né, e buscar contratar, nós somos gestores também, a gente está aqui na responsabilidade de construir times de valor, né, talentos, enfim, né, e aí as pessoas, elas têm os motivos pelas quais elas realmente a gente ela não sabe nem, ela não sabendo, ela não tem pergunta, ela não tem tomada de decisão, ela não tem conhecimento, ela não consegue se colocar naquele lugar, né? E a gente precisa, como gestores, perceber quais são as necessidades de aprendizado que vão realmente contribuir com a entrega dessa pessoa e, claro, com a autoaceitação, né? Com a valorização, com o reconhecimento. É muito frustrante uma pessoa estar inserido dentro de um contexto e não saber o que fazer, nem com as funções, nem com as tarefas, nem com o seu tempo, enfim, com tudo que envolve o dia a dia, né? Seja ele no ambiente físico ou no ambiente virtual. O segundo motivo, né, pelo qual as pessoas não fazem, né, o que precisa ser feito, é porque elas não entenderam. E a gente, às vezes, passa batido, né, sobre essa questão das pessoas que não entenderam as coisas. E aqui a gente está... um jeito de perceber isso são as habilidades dessa pessoa. Como que elas lidam com os estímulos que são dados a ela, por uma tarefa que a gente dá, por uma situação que se apresenta, como que ela lida com essa questão, do jeito como ela reage a essa situação que apresenta para ela. E aqui a gente está falando, então, das habilidades, né?
E aí tem o terceiro motivo, né, pelo qual as pessoas não fazem o que, né, precisaria ser feito, que são porque a pessoa não quer, né, que eu acho que foi a Shana que falou, que é muito legal isso, né, e aí não querer não tem muito o que fazer, né, ela pode decidir querer ou decidir não querer, e decidir não querer é uma definição de que para a gente, ou naquele momento, para aquele lugar, a pessoa não serve, não está adequada, e aí não faz sentido mantê-la. Então são três, como se fosse um ciclo, né? A pessoa não sabe, a pessoa não entendeu, ou a pessoa não quer. E aí a gente, como gestor, precisa ter esse olhar realmente, observando aí, claro, os valores, né, e a inteligência emocional, enfim, todo esse contexto em geral que envolve o que são pessoas, né, para dentro da corporação, para tornar isso uma via de duas mãos, né, numa relação de ganha-ganha entre empresa e empregado, né. Bacana, Cris. Gabriel, complementa aí, acho que agora com aprendizagem é com a gente, não no sentido conceitual, mas do ponto de vista da agilidade, mindset e cultura ágil, acho que foi bem bacana aí trazer agora a aprendizagem ativa. Nossa, eu achei incrível trazer esse ponto, né? A gente tem muito, assim, isso que você falou das hard skill ali, às vezes eu vejo muito um curso, eu aprendo, faço às vezes uma certificação, né, para aprender mais sobre determinado curso, mas na verdade a gente, essa questão de aprendizagem ativa é o que a gente vai, onde a gente vai pegar as nossas habilidades ali, soft skills ali, e vai muito daquilo do aprender fazendo, né? Eu falo, hoje eu tenho um processo de contratação, a gente está contratando agilistas aqui pro time da Take, né, um perfil mais pleno em si. Eu falo que hoje a gente tem 3 etapas, só que a gente acaba observando uma dessas etapas em todo um processo, que é em relação à cultura da empresa, né, os valores que a empresa prega. Mas a primeira etapa, ela geralmente é uma etapa onde a gente vai ver um pouco de hard skill, vai ver o que ele conhece ali. E o segundo momento, que é uma entrevista com a gente, porque a primeira etapa é mais uma prova mesmo para entender o que a pessoa conhece de método e tudo mais. No segundo momento, a gente vê muito essa questão do que a pessoa já colocou em prática, principalmente porque o perfil que a gente está buscando é um perfil pleno. Então, a gente precisa saber sobre algumas situações que essa pessoa já passou e como essa pessoa reagiu a essas situações, e a gente consegue observar alguns pontos, algumas soft skills ali para ver, né, o que ela tem, aquelas real skills mesmo, né, que eu acho que é um termo muito legal. Eu fui conhecer esse aqui mais hoje, esse termo de real skill. Já quero começar a utilizar bastante esse negócio. E a gente vê que dentro de soft skills, muitas vezes a pessoa passa muito bem na hard skill, né? Mas na questão do que ela aprendeu, que ela já colocou em prática ali, muita gente acaba ficando. Então, assim, eu vejo essa questão da aprendizagem ativa, principalmente no mundo da agilidade, né? Que é um mundo que a gente precisa colocar... tá ali constantemente aprendendo, é muito didático, é muito dinâmico, quer dizer, esse mundo, eu vejo ela como, com certeza, André, concordo com você, tudo essencial. Eu tenho uma pesquisa, e esse negócio da aprendizagem é muito louco, tem uma pesquisa, eu não lembro agora, eu li ela faz uma semana, mais ou menos, 40, acho que eram executivos das empresas, e estavam falando que 40% do que eles estão treinando, estão investindo em treinamento hoje, será perdido nos próximos 2 a 3 anos, porque o mundo vai mudar tanto e tão rápido que o que as pessoas aprenderem hoje vai ficar obsoleto. Então, olha como é muito louco isso, e por isso que eu falo que para mim é lógico, a gente olha o Fórum Econômico Mundial, olha lá as 10, as 15 competências, acho que a Shana, se não me engano, acho que foi a Shana que falou do foco, já não lembro, já me perdi. Ou a Rebeca, colocar foco, não vou treinar às 10, às 15, enfim, vamos um pouquinho por vez, né, porque quem querer fazer tudo não vai conseguir fazer nada bem, mas vamos lá, o que está pegando agora? É criatividade? O que eu preciso agora, para o meu trabalho, para o contexto onde eu estou? Então, criatividade, legal, aí tudo bem, vou me desafiar, vou fazer curso, vou para a prática, vou para o real skill, ótimo. Próximo, o que eu estou precisando? Assumir uma posição de coordenação, de gestão de pessoas, vou ter que aprimorar minha inteligência emocional, vou ter que aprimorar a tomada de decisão. Legal, então vou nesses 2 ou 3 aqui, e por aí vai. Agora, uma que acho que nunca, bom, talvez caia, mas que eu acho que agora que subiu e nunca mais vai cair de moda é a aprendizagem.
É isso aí, Rebeca, confirma aí, acho que você acabou. Vamos lá, olha que dúvida, né? A aprendizagem ativa era uma coisa que usava-se no contexto educacional, talvez década de 70, enfim, e aí as empresas começaram a perceber que, né, elas nada mais são do que grandes escolas, né? No fundo, uma empresa hoje é uma grande escola. E no último relatório do fórum, ele traz assim que boa parte do que a gente vai precisar em 10, 15 anos, hoje a gente nem sabe que existe. E as vagas que surgirão lá na frente também a gente não faz a menor ideia. Então, uma coisa que a gente faz por aqui é muito olhar para as necessidades da espécie humana, porque essas são as mesmas desde sempre, né? Então, mas teremos outras formas de atender essas necessidades daqui para frente. Eu acho que o pessoal pode estar curioso que a gente está falando de aprendizagens ativas, né? Que é a segunda habilidade, mas a primeira é pensamento analítico e inovação, porque acho que o próprio quadro, né, de pandemia nos colocou num lugar de ter que encontrar soluções nunca antes imaginadas para problemas que a gente não imaginou que fosse passar. Então, a primeira é pensamento analítico e crítico e inovação, né, e a segunda aprendizagem ativa. E agora, mais recentemente, com essa queda de número de profissionais inseridos em empresas, né, então, desde a abolição da escravatura, quando a gente começa a ter, né, o termo empregado, né, a gente estava no menor índice antes da pandemia, que era em torno de 60% de profissionais CLTistas. Agora, com a pandemia, a gente ainda não tem esse número lá do observatório da Unicamp. Então, além das empresas entenderem que elas são responsáveis pelo aprendizado de seus colaboradores, as pessoas, os profissionais começaram a entender que eles são responsáveis pelo seu aprendizado. E aí essa habilidade, ela cresceu muito no ranking por conta desses dois movimentos. Então, quem tem que escolher a trilha de aprendizado, né? E ele precisa ser ágil, precisa ser focado, cada um de nós, né? Onde eu quero chegar, e a partir daí eu vou preenchendo essas lacunas, esses gaps de habilidades e competência. Então, a função de aprendizagem ativa é isso, fazer a aquisição do conhecimento necessário para eu chegar aonde eu estou pretendendo chegar. Então, não é o aprender pelo aprender, o realizar por realizar. Tem uma organização aí nas pecinhas, né? Além da organização, tem um protagonismo do próprio agente, eu, né, ou cada um que está aqui, o Renato, a Carla, o Ralph, Xana, enfim, cada um é responsável pelo seu aprendizado, pela forma do seu aprendizado. A gente falou isso, deve fazer algumas semanas já, com o Eduardo Carmelo, a gente falou sobre eutagogia. Eu fiquei apaixonado, eu conhecia só de ouvir o termo, e acho que é essa evolução, né, da pedagogia para andragogia, e agora o termo mais novo é a eutagogia como as pessoas, como alavanca, eu acho, dessa aprendizagem ativa. Eu gostei bastante. Então, quem tiver curiosidade, tá gravado, é só buscar na internet lá, Jornada Ágil 731, eutagogia, vai achar, vale o capítulo. Seguindo aqui, Xana e Rebeca, acho que a gente falou um pouco da etimologia, né? Acho que vale olhar por conceito, né? Como que é essa aprendizagem, como que ela nasce, como que aparece esse protagonismo, né? E aí, como que as empresas estão formando, né? Eu tenho visto esse movimento que a Rê comentou, cada vez mais as empresas se tornando grandes escolas por formação e pela prática. Ou, muitas vezes, as empresas se associando, por exemplo, é reconhecido que no mercado de tecnologia tem um grande déficit, legal. Então, as empresas têm feito parcerias com grandes escolas, grandes formadores ali de desenvolvedores, programadores, arquitetos, agilistas e o que for mais necessário, e às vezes até conglomerados, 4, 5 empresas contratando desse fornecedor por causa de mão de obra, porque está faltando e precisa formar rápido. Então, eu queria ouvir aí a opinião de vocês. Eu vejo que não só a área de TI, André, mas todas as áreas, várias pesquisas mostram isso, as empresas têm um apagão de talentos aí, tá? Então, faltam profissionais qualificados nesse sentido também
das soft skills, das real skills. Então, é o que eu percebo, é o que eu ouço, eu trabalho muito com o universo corporativo, e as empresas investem em treinamentos, desenvolvimento, ações de desenvolvimento, para melhorar essa questão, uma grande escola, como vocês colocaram. Vejo que o protagonismo, ele é essencial. Nem todo mundo tem essa visão, escuta sobre protagonismo e accountability, mas terceiriza esse desenvolvimento para o líder, para o RH, para quem quer que seja. Então, gente, o nosso modelo educacional não prepara a gente em inteligência emocional, não prepara a gente em comunicação. Estados Unidos, a gente já sabe disso, está bem à frente nas escolas em relação a essas competências básicas, e a gente não aprendeu isso na nossa escola. E aí vai ter que procurar por conta própria. Esse por conta própria é o que você falou do protagonismo. Então, busquem, tenham essa iniciativa, o tal do lifelong learning, que a gente tanto fala e está tão acho fantástico, mas buscar, peraí, que competência eu vou focar agora? Divida as competências, essa é uma dica que eu dou. O que eu vou focar nesse semestre, por exemplo, ou trimestre? Vou consolidar a inteligência emocional. Foca nisso, procura ajuda de um mentor, de coach, tem tanto profissional bacana, procura livros, procura experiencia a competência para que você coloque ela no mínimo desejável, no mínimo, assim, no básico pelo menos. Não precisa ser uau, eu tenho que ser ótimo em inteligência emocional, mas pelo menos dentro de um padrão que fique bom para você e para as pessoas que você vai conviver. Então eu vejo que esse protagonismo, iniciativa é tudo, assim, sem isso a gente não consegue, a gente fica passivo. E precisa colocar essa régua, independente de onde você esteja, coloque isso semestral, trimestral, como eu falei, anual. Poxa, esse ano eu quero melhorar minha comunicação. Tem tanta informação por aí, tem tanto curso disponível, até gratuito. E aí, tem essa iniciativa. Você vai se diferenciar. É a dica que eu dei. Deixa eu aproveitar essa colocação da Shane e fazer uma pergunta aí, talvez quem puder contribuir. Também é provocação, né? Que tem muito a ver com algumas percepções que eu tenho na minha trajetória. Quando a gente encontra um profissional que é excelência no hard skill, né? O cara é reconhecido demais pelo seu hard skill, é muito bom. Esse protagonismo do profissional na busca do soft skill, vocês acreditam que ele pode estar reduzido? Ou seja, eu percebi já algumas vezes que quanto mais hard skill o cara tem, quanto mais sucesso ele ter alcançado algumas coisas baseado no hard skill, dificulta a percepção individual que ele precisa trabalhar o soft. Isso acontece muito com alto executivo, atleta tem muito isso. Um exemplo, tipo Neymar, né? A gente sabe que o Neymar tem puta hard skill, mas falar com ele sobre soft skill é falar com um aparelho, praticamente, né? O que vocês acham disso? Posso falar rapidão? Rebeca, eu acho que você e a Shana talvez, né, consigam contribuir mais, mas eu queria falar, porque isso que o Bernardo trouxe, eu ouvi recentemente, sabe? Um amigo meu que está beirando aí os 50 e poucos, né? Eu estava conversando com ele e ele é proprietário, né, de uma empresa, e aí ele fala que ele não quer mais ler livro nenhum. Aí eu falei, mas por que você não quer? Porque eu faço um coaching executivo com ele. Aí ele, mas por que você não quer ler livro nenhum? Ele falou, porque eu não preciso mais aprender nada, onde eu tô bem. Então eu acho que traduz bastante isso que você trouxe, né, Bernardo? Porque eu tenho visto isso muito curioso, gente, olha, parece uma coisa meio insana, mas eu tenho ouvido com uma certa frequência, não sei se as pessoas estão cansadas, se esse momento pegou as pessoas de um jeito torto, sabe, não sei. Mas o que eu sinto de alguns executivos que eu atendo, e não é mais de um, né, que eles estão realmente assim com, eu não sei se é burnout, brain fog, e aí todos esses nomes que trazem um pouco desse cansaço intelectual, né, mas eu tenho visto isso, Bernardo, e eu compactuo com você dessa sua percepção. Eu tenho visto muito isso acontecer com empresários que acham que chegaram num nível que falam, cara, eu não quero mais fazer nada, eu quero parar agora de pensar, sabe assim. Cris, bem legal sua colaboração. A gente tem uma frase aqui que a gente diz assim, o meu atual sucesso é o maior inimigo da longevidade, da sustentabilidade do meu sucesso.
Porque esse lugar do sucesso conhecido, as pessoas querem ficar, seja um jogador, né, um esportista, um executivo, mas tem uma inteligência maior, né, por trás disso tudo. Eu gosto de olhar assim as coisas, que conforme eu vou subindo na pirâmide da vida, isso está em texto de 1940, né? Quanto mais eu vou subindo dentro de uma organização, mais os meus soft skills, na época nem se usava essa terminologia, mais comportamento exigido, menos técnica. Então tem uma tabelinha que eu uso em alguns dos nossos treinamentos que mostra, né, ela é de 56, 66, uma coisa assim, que eu vou subindo dentro de uma organização, eu preciso, né, acomodar o meu conhecimento técnico em algum canto para abrir espaço para os conhecimentos comportamentais. E aí, a hora que um executivo, que acho que a Cris trouxe bem um exemplo, ele começa a falar que ele não gosta de politicagem. Né? Aqui os caras bons, não, gente, eu ouço isso todo dia. Por que você quer sair daí? Ah, não, porque lá tem muita política. Política eu leio atrás, ele está sendo demandado por soft skill ou inteligência emocional, quer dizer, as coisas que ele não tem no radar dele, aí ele joga tudo numa caixinha e fala que é politicagem. E aí eu não gosto mais dessa empresa, eu não quero mais ficar aqui porque eles são políticos, né? E aí a pessoa acaba bloqueando todo o crescimento, o desenvolvimento dela. Não, e as pessoas até, Rebeca, o que eu sinto muito nas pessoas como um todo é que toda vez que a gente fala de gente, existe um ranço no ar, né? Assim, parece esquisito, né, dicotômico, mas a gente está tentando trazer o valor para quem entrega valor, né? E me parece que ainda existem pessoas que têm preguiça de gente, né? E acham que não é importante, que é intuitivo, o desenvolvimento humano é intuitivo, que a relação humana é intuitiva, e não se colocam nesse lugar de aprendizado com técnica para poder ter um bom relacionamento e entrega de valor, né, de fato. Ô Marcos, eu vou só corroborar o teu ponto de vista com a passagem ali, né, mais como executivo na indústria financeira, depois fui para a administração pública, e aí sim tem um quê até de político ali, um pouco mais pesado no sentido, aí é o sentido literal, tá, Rê? Porque a empresa ali onde eu estava era controlada pela prefeitura daqui de São Paulo, e aí isso, a política, ela é presente, né? E agora onde eu tô, hoje eu sou sócio, eu tenho algumas frentes, né? Então eu sou sócio do Instituto Êxito de Empreendedorismo. E tem uns caras lá muito grandes, assim, muito tops, e que construíram negócios, são bons empreendedores, mas tiveram umas sacadas geniais e construíram, chegaram nessa meio zona de conforto aí, que a Rê colocou, né, que acaba sendo até o maior inimigo da longevidade. E aí é uma zona de conforto, porque o cara, eu já cheguei até aqui, para onde que eu vou, né? E aí eu fico até meio desesperado, aí é mais cabelo em pé ainda, meu. Poxa, se as pessoas estão vivendo mais, o que é a longevidade, né? Tem mais 30 anos, na média de expectativa de vida nos últimos 80. O que esse camarada vai fazer, né? Ele teria para contribuir para o mundo, para a sociedade, para a empresa onde ela está, para as pessoas que ele está ali empregando, para as famílias. Mas, poxa, se ele está cansado, assim, eu respeito tudo, mas acho que, poxa, para a humanidade é uma perda aí de um talento, de oportunidade muito grande, né? Mas acontece, Marcão, eu tenho visto bastante. Nossa, eu não vi o tempo passar aqui. Bom, primeiro recado, sigam todos os moderadores aqui, é uma galera incrível aqui, para esse bate-papo que a gente está hoje em Soft Skills, são todos literalmente especialistas. E vou abrir aqui para a Carla, seja muito bem-vinda, Carla, ao Jornada Ágil 731, seu encontro matinal e diário com agilidade. Pode fazer uma pergunta, complementar aqui o que a gente já expôs? Olá, bom dia. Eu entrei um pouco atrasada na sala, mas eu peguei a fala da Rebeca e da Cris. Eu só queria complementar, na verdade, que assim, essa questão, às vezes, da justificativa da política, eu acho que eu dividiria em 3 partes. Primeiro a gente realmente está num ambiente político, como o André disse, então realmente há muito mesmo essa questão onde o governo às vezes influencia, então eu não estou usando isso como desculpa, mas às vezes é um tema a se levar em consideração, que pode ser motivante ou não. Depois, o que eu acho é que muitas vezes, de fato, as pessoas se apoiam
não nessa desculpa, eu não quero usar a palavra desculpa, mas nesse fator, como vocês disseram, por uma situação de comodismo, etc. Ou, às vezes, é uma questão até mesmo da empresa, da pessoa estar frustrada com a empresa, porque eu já passei por muitas empresas em que não havia um plano de carreira, não havia feedback, então você não sabia se você estava fazendo bem ou se você estava fazendo mal, você não sabia o que era esperado de você, você ia fazendo. E aí chega um ponto que depois de um tempo, você até entregou o projeto está funcionando, no meu caso eu trabalho na área de informática, o projeto está funcionando, o cliente está feliz, você cumpriu o prazo, você cumpriu tudo, e ninguém te diz, ok, e você fala assim, não, mas para onde eu vou? E você até pergunta, e não há essa questão do tipo, não, então olha, agora eu vou fazer uma avaliação com você, nada, o tempo vai passando. E aí, das 3 umas, ou você toma coragem de, pronto, vou para outra empresa, ou você se acomoda e pronto, aceita, ou você dá um jeito de se atualizar, fazer as coisas, mas aí depois vem a pergunta que é, você vai fazer isso por quê? Para quê? E aí você começa a criar caminhos paralelos. Então tem aquelas coisas que é, ok, eu tenho um emprego fixo, mas eu tenho 10 mil coisas fora do meu emprego, entendeu? Eu acho esse tema muito importante, eu acho que as empresas não estão olhando para ele como deveriam olhar, minha opinião. Cá, esse terceiro ponto, eu não sei, para mim, André, ele não me parece tanto política, tá? Ele me parece mais uma desorganização mesmo da empresa, assim, pode até ser intencional, tá? Essa desorganização, mas eu prefiro acreditar que não. Prefiro, assim, intencional, que eu quero dizer que a empresa fala, não, propositalmente, vamos sem plano, é para as pessoas ficarem o tempo, vamos usar, vamos abusar aqui das pessoas, do trabalho, quase, sei lá, quase um trabalho escravo, não vão dar feedback e ponto, né? Uma mera mão de obra. Não sei qual que é a opinião aí da Rebeca, da Cris, que estão mais envolvidas nesse contexto. Eu gosto de falar, André, que assim, a gente fala empresa, né? Mas empresa é um conglomerado de pessoas, né? Que estão aí com seus desafios. E eu concordo com você, as empresas elas não têm muita estratégia. E RH, gestão de pessoas, capital humano, independente do nome simpático que se dê, ainda é considerado, lamentavelmente, custo, né? E não área de produção, área que entra dinheiro, área que sai dinheiro. E assim ela acaba sendo tratada. E a consequência disso é o que a Carla trouxe. As pessoas são colocadas em segundo plano. Por mais que a gente coloque, o papel do gestor é encantar, cuidar da sua equipe para que ela, né, alcance os resultados. Mas não foi muito assim que talvez as pessoas tenham aprendido. Então, a gente já vê muita empresa legal mudando um pouco esse olhar, até porque a própria pandemia ensinou para muitas empresas que sem pessoas elas não andam. Então, isso também vamos entender que pode ter sido bom, mas ainda é incipiente, ainda assim, todas as áreas que cuidam de pessoas acabam sendo vistas como área secundária, quando terciárias dentro de uma operação. Eu atuo no mercado de academias, fitness, wellness, saúde, né, bem-estar. E dentro desse setor, né, a gente tem um RH, quando tem, muito deficiente em todos os seus subsistemas, né? Então, falar de RH ágil, daí, né? Aqui a agilidade não acontece até porque quase nunca existe. Então, isso que você trouxe, Rebeca, que é legal demais, né? Que pessoas acabam sendo um custo, né? E isso vira um peso, né? Os donos das empresas aqui do meu setor estão muito mais preocupados em venda, mas eles não se preocupam em reter, né, a equipe, né? E isso aí é uma discussão para umas 35 salas, né, André? Vamos abrir mais 35, até o final do ano a gente termina. Agora, de quem que é a grande responsabilidade de desenvolver as soft skills? É da pessoa, é do colaborador, é do RH, é de toda a empresa, do que eu quero dizer, dos gestores, dos líderes. Faço essa provocação, porque o próprio Maurício Benvenuti, ele falou assim, olha, tem empresa que não tem mais RH, está indo para uma linha de não ter RH, por quê? Porque cuidar de pessoas tem que ser obrigação de todos dentro da empresa. Então não precisa ter um departamento de RH
tirando aí o aspecto mais departamento pessoal, pagamento, folha de pagamento, essas coisas, que precisa ter alguém cuidando disso, mas como área de pessoas exclusiva, apartada de outros departamentos, estão abolindo. Aí queria ouvir a opinião de vocês aí, acho que começando pelo Marcos Bernardo, que já abriu. Quebrar tudo. Não é da empresa, é da educação fundamental. Tem que começar no ensino fundamental, tem que começar nas escolas, né? Não adianta a gente querer o cara com 20 anos começar a trabalhar soft skill. Tem que começar lá, no fundamental, no ensino médio, disciplinas que trabalhem esses aspectos, né? A escola precisa olhar melhor e reformular isso. Eu sei que é um desafio enorme pensar isso, falar algo como isso, mas, enfim, na minha opinião, claro que a empresa vai trabalhar, pode e deve trabalhar, mas onde começa? Na escola. É por aí que eu já que é para chutar o balde, Bernardo, né, e a gente pega fogo, nós nos incendiamos, então eu vou dar um passo antes, né, nas famílias, André. Exatamente. Não adianta... Porque o que acontece? Aí a gente vem aqui num discurso super bonitinho, né? E o papai e a mamãe não levam esse assunto para conversar na mesa e escolhe escola conteudista, escolhe escola para passar no vestibular, né? Eu me mudei aqui para o Rio de Janeiro, estou encarando uma realidade numa escola nova, eu tenho me assustado com aquelas mães. Eu falei, gente, que mundo que elas vivem? Elas estão criando, né, os filhos delas para quê? E olha que eu escolhi uma escola a dedo, eu passei meses escolhendo escola. Então, começa com a nossa conversa com os nossos filhos, na escola que a gente vai escolher para os nossos filhos. E, então, Bernardo, vamos lá, já que você chegou ao meu lado... É isso. Você conhece esse meu lado, nem todos conhecem, né? Meu lado clica, que eu guardo só para mim. Não, compartilha, não guarda não, compartilha com a gente, Rê. Esse seu lado é divertido, também provocativo, eu gosto. Muito bom, adoro. Justamente, posso brincar aqui junto, rapidão? Que a gente já passou do tempo, mas, putz, Rebeca e Bernardo, vocês mataram demais a pau, porque esse é o esforço dessa união de forças, né? Eu tenho uma filha de 15 anos e a gente traz os pontos de lá da escola dela, também escolhi a dedo, escolas, e aí eu acho que tem mais uma coisa, né, que a própria instituição educacional, e aí estou falando de educação como base, também não está preparado para ter famílias que participam dessa formação dos valores, de como as pessoas vão se comportar na vida, que a gente está construindo, né, adultos que serão melhores aqui para frente, que é essa nossa ideia aqui, né? Então, eu acho que a escola também, dentro da sua instituição, negócio como corporação, também precisa preparar os seus próprios professores para o impacto que eles têm na vida de cada um, né? Eles não entendem a corresponsabilidade que é na formação dessa criança para os adultos que eles se tornarão. Então, também eu sinto que existe uma fragilidade na própria escola, dos professores, dos profissionais que estão ali, de entender a educação como gestão também. E olha como acho que esse ponto que a Rebeca trouxe aí é louco. Eu falo assim, poxa, eu em algum momento lá atrás eu já presidi uma empresa. Então tá bom, majoritariamente quando eu passei por lá eu tive bastante inteligência emocional. Só que há umas 3 semanas atrás eu tive próximo a zero de inteligência emocional com meu filho, com o Bernardo. Explodi com ele várias vezes. Mas, caramba, então eu não tenho ou eu tenho esse negócio? Não, depende do contexto, né? Então acho que é importante contextualizar. E aí acho que vocês mataram a pau, porque vindo da família, e assim, vai ter sempre os desafios familiares, vai ter sempre os desafios escolares, vai ter sempre os desafios profissionais. No final do dia, são todos eles, para mim, oportunidade de desenvolver soft skills. Não precisamos esperar só a escola, só o trabalho, só a família, só os amigos, só a crise, só a pandemia. Acho que tudo isso eu vejo como uma grande oportunidade de aprendizado. E aí, aprendizado, óbvio, das soft skills, né? Eu não percebi o tempo aqui não, viu? O bate-papo tá gostoso, mas de fato avançamos aí uns 5 minutinhos. Então, vou fazer aqui, vou pedir uma consideração final, eu acho, para cada um aqui, Gabriel, Marcos,
e uma dica prática, assim, super rápida, para quem está na audiência, já colocar em prática aí as soft skills ou as real skills, em qual ambiente for, familiar, escolar, ou corporativo, empreendedor. André, vou dar uma dica, fazer um super convite. A gente, uma vez por mês, a gente se reúne para falar de uma habilidade do futuro. E, coincidentemente, é hoje, às 19h30, a gente vai aprofundar na aprendizagem ativa e estratégia de aprendizagem. Aí, André, se você quiser participar, vou fazer com um convite super especial. Aí você entra no camarote com a gente para fazer aí umas intervenções, que eu já vi que é muito sua pegada também. Então, quem tiver interesse, Rebeca Toyama, estamos aqui no Instagram, LinkedIn. Como que o pessoal se inscreve, Rê? Tem link de inscrição em todas as nossas redes. E, assim, para simplificar, todas chamam Rebeca Toyama. Então, tá aqui no Instagram, tá aqui no LinkedIn. Eu te mando depois o link também, André, para você colocar. Então, uma vez por mês. Mês passado, a gente trabalhou pensamento analítico e inovação. Hoje, aprendizagem ativa, mês que vem, resolução de problemas. Então, é um bate-papo, um aprofundamento, uma discussão das competências. E hoje, né, que é o encontro de abril, aprendizagem ativa e estratégias de aprendizagem. Então, essa é a minha dica. Beijo, adorei, Christian, Ana Carla, Bernardo, Gabriel. Sigam todos aqui, sigam todos a Rebeca, porque eu tenho visto os conteúdos dela aí no Instagram também, tem feito um trabalho fantástico. Então, e já ficam todos os convidados aí para hoje, 19h. Boa. Vou puxando aqui, que eu já estou indo, tem uma reunião aqui agora. Muito legal mesmo, aprendi com cada um, Rebeca, Xana, Cris, Carla, Marcos, o André. O ponto que eu vou incentivar mesmo é a questão de ser analítico e adaptável, cara. A gente analisar a nossa vida ali, ver o que a gente está precisando no momento, se adaptar, para conseguir incentivar cada dia mais esse protagonismo. Então, assim, foi o que eu consegui tirar mais, essa questão, principalmente do protagonismo e do aprendizado em todos os momentos, né, que foi o que o André puxou, a gente conseguir fazer uma análise ali, ver o que a gente precisa melhorar e se adaptar. Então, eu acho isso fundamental. E muito obrigado aí todo mundo, vou precisar sair agora, mas valeu, um abraço a todos. Gratidão, Gabriel. Queria, de novo, mais uma vez, agradecer aí, estar com vocês todos, ao pessoal da audiência aí. O que eu diria é buscar o autoconhecimento, né? Fazer uma terapia, buscar um processo de mentoria, um coach bem bacana. E o que eu fico trazendo, o que eu vejo muitas pessoas têm muito um pouco daquela síndrome de Gabriela. Mas eu sou assim, é tão difícil. Guys, soft pode ser aprendido, entendeu? Então, busque o autoconhecimento, busque entender aonde é o ponto que você precisa trabalhar, procure ajuda. O ser humano precisa do outro para o feedback. Uma das ferramentas de aprendizagem de soft skills é o próprio feedback. Então, não fique achando que você é fraco. Seja carinhoso com você, amoroso com você mesmo. Isso é muito importante. Não, eu não consigo, eu sou fraco. Nada disso. Seja amoroso com quem você é, passo a passo. E o caminho do desenvolvimento é assim. As coisas vão devagar, de repente acontece um salto e você se vê transformado. Juntos, nos ajudando, e a gente chega. Marcão, vou fazer o complemento do seu convite ao amor, para que todos nós nos amemos e tenhamos mais autoconhecimento. Não vou nem dizer peça ajuda. Quem já tem consciência pede ajuda. Poxa, eu preciso ter mais inteligência emocional, preciso, ter uma melhor aprendizagem ativa. Legal, eu levanto a mão, eu vou pedir ajuda, vou atrás de alguma ajuda. Mas às vezes não, às vezes a pessoa não sabe nem que ela precisa de ajuda. Então o convite aqui ao amor, ao auto-amor, para você se amar como indivíduo, busca autoconhecimento, faz testes, né? A gente falou muito aqui de testes de valores, testes de inteligência emocional. Se provoque,
Faça alguns testes, de repente você vai descobrir uma surpresa que até pode ser aparentemente negativa, né? A Xana comentou aqui do teste de inteligência emocional. Pô, de repente, fiz lá, seja curioso, né? Fui lá, fiz o teste, caramba, de 0 a 10 deu 2. Poxa, nem sabia, eu achei que eu devia ser um 5, um 7. Legal. Aí agora sim eu vou levantar a mão para buscar uma terapia, um mentor, um coach, buscar ajuda, né? Então, só complementar aí o pedido do Bernardo, seja um curioso, um amante curioso. Com certeza, curiosidade é tudo. Adorei estar nessa sala. Você falou agora, é fantástico, Bernardo, que é autocrítica, a gente parar de ser crítico conosco e mais autoobservação. Mas naquele sentido de a gente é um ser que está em constante evolução. Procurem esse caminho. O feedback é uma excelente ferramenta para o nosso desenvolvimento. E aí eu recomendo o feedback 360, porque a gente tem muitos pontos cegos. Também é gratuito e válido. Não precisa esperar a clássica avaliação de desempenho da sua empresa, aquele 360. Procura, você mande para umas 10 pessoas, faça essa avaliação 360, que isso vai te ajudar nesse processo. Muito obrigada, André, pelo convite e a todos que estão aqui. Gratidão, Xana. Olha que legal para tema para próximos, hein, André? Adoro, o feedback é sensacional. Bom, gente, foi um prazer, sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Eu mais aprendo do que qualquer coisa. Um prazer ver tanta gente legal aqui na sala. André de novo, Bernardo, Rebeca, Xana que acabou saindo, Carla, enfim, todos vocês, um grande abraço e vamos em frente, né? Porque não tem jeito da gente passar por tudo isso se não for juntos, não? Aliás, Cris, gostei. Tema feedback para mim é o maior presente que a gente pode dar para uma pessoa, né? Para outro ser humano. É você parar um tempo seu, dedicar um tempo seu à melhoria de outro. Então, já vou marcar aqui, ó, dia 14, semana que vem, quarta-feira da semana que vem, feedback ágil. Oba, pode contar comigo, eu vou adorar. Quer dizer, não sei se você ia me convidar, mas eu venho. Já está convidada. Tá bom, queridos. Um grande beijo a todos, viu? Beijão demais, foi muito bom. Obrigada, eu entrei por último, mas foi muito válida a sessão. Obrigada mesmo. Dia 14, com certeza, vou estar já no início, pelo menos escutando, porque é um tema que me interessa bastante. Legal, obrigado, desejo a todos aí, bom, bate-papo incrível, quando os moderadores se divertem é mais legal ainda, hoje foi bem divertido, bem provocativo, do jeito que eu gosto, e, bom, mensagem aí a todos, tenham bastante saúde, principalmente quem está no Brasil, aí os indicadores de infectados, de mortes, têm aumentado bastante, tem batido recordes, então desejo a todos muita saúde, muita proteção, e nos vemos amanhã no Jornada Ágil 7h31, seu encontro diário e matinal com agilidade. Beijos a todos! Valeu audiência, valeu Rê, valeu Marcão, todos que passaram por aqui.